Bem, isto surgiu, na verdade a ideia não foi inicialmente nossa, do nosso centro de investigação. Surgiu porque eu pessoalmente e o nosso centro de investigação temos boas relações com a ARP, a Autorregulação Publicitária, que é a entidade que desenvolve a autorregulação nesta matéria. E a determinada altura o diretor-geral da ARP, que me conhecia, o Miguel Moraes, ele contactou-me a perguntar se eu estaria interessada em fazer um projeto com eles. Eu disse que neste momento estava na Lusófona e que sim, que nós estaríamos interessados. E falou-me desta ideia de fazer uma análise do comportamento dos influenciadores digitais no enquadramento do direito à publicidade, ou seja, porque toda a publicidade tem que ser identificada como tal. Isso é uma regra que existe em Portugal, mas não só em Portugal, existe na Europa toda. E o que acontece é que, e publicidade tem muitos meios, não é? Tem muitas configurações. E o que os influenciadores fazem quando anunciam e recomendam produtos de forma remunerada também é publicidade, mas ou por ingenuidade deles, por não saberem, ou muitos sabem, por aproveitarem um certo vazio legal, uma certa inércia, eles acabam por colocar os posts, fazer as suas publicações e não fazem qualquer referência que é publicidade. Então a ideia era avaliar o comportamento dos influenciadores, não numa perspectiva repressiva, mas sobretudo numa perspectiva para fazer o ponto da situação, como é que isso é nos influenciadores que têm uma atividade predominante em Portugal, e depois tentar ser pedagógicos, ou seja, tentar sensibilizar os influenciadores para as boas práticas. Além disso, a ARP tinha um plano, que aliás já concretizou, que é elaborar e publicar um guia de boas práticas, um código de boa conduta nesta matéria, precisamente explicando como é que eles podem identificar bem a publicidade de forma a que o público consumidor saiba, não é? Porque o problema é os consumidores não saberem. Estão a ver publicações de uma pessoa, a sua pessoa favorita numa determinada matéria, e que diz, esta camisola é tão gira e tal, e pensam só que a pessoa está a dar recomendações de coisas que gosta. Na verdade, a pessoa está a tentar persuadi-los a comprar de uma maneira indireta, não é? Uma maneira até bastante inteligente, que não tem nada de mal, desde que toda a gente saiba o que vem, não é? Entretanto, isto surgiu no SEAD e eu pensei logo que isto não podia ser um projeto solitário só de direito, que aliás não tem sentido, não é? Isto precisava de ser analisado e é tão importante, ou mais do que o direito, a perspectiva precisamente do marketing e da comunicação, os olhares E pronto, e na altura a Cristina mostrou-se disponível e portanto montámos uma equipa, não é, para fazer isto. Uma equipa feminina. Por acaso, no meu caso. Com a Madalena Betancourt, da ARP. Exatamente, sim. Tínhamos logo um desafio, que era a recolha do material, e por isso foi necessário estabelecermos uma parceria com a Parceiro Tecnológico, cuja sigla até é bastante peculiar, que é a Deus. E, portanto, não é português, mas sim, não é português, mas chama-se Deus. E portanto esse foi logo o nosso desafio, porque a ideia seria sempre trabalharmos Reels, histórias do Instagram, pela sua proeminência no mercado nacional. Portanto já havia outros projetos europeus que tinham também esta vertente de analisar as boas práticas ou não noutros mercados, e neste caso quisemos um pouco replicar o modelo em Portugal. Portanto o desafio era logo também essa necessidade ou a grande amostra que nós teríamos. Nós tivemos 5 semanas, e só para termos uma ideia, nessas 5 semanas, no verão de 2022, de 26 de junho ao início de agosto, nós tínhamos cerca de 73.700 quando foi recolhido no total. Publicações. Portanto, isto é um parceiro tecnológico através da inteligência artificial, porque nós tínhamos também como bases 2 documentos da Brimfer, que eram os 1000 maiores influenciadores, com mais interações, os influenciadores com mais interações no mercado nacional, interações diárias. E, portanto, tínhamos uma grande amostra também das marcas mais mencionadas pelos influenciadores em Portugal, que deu 277 marcas, portanto, tínhamos aqui um grande volume de dados a ser trabalhado. Éramos só 3 investigadoras, com outras tarefas a realizar, eu e a Lourdes na docência e também enquanto investigadoras, também a Madalena na ARP. Ela é diretora-geral adjunta da ARP, mas acumulou muitas funções importantes. Portanto, nós decidimos, ainda pensámos recorrer a mestrandos, mas era complicado
nós, quando o trabalho começou a ser desenvolvido, percebemos que era muito técnico e era complicado. Para nós próprios fomos aprendendo e desenvolvendo. O modelo de análise tivemos. O modelo de análise e, portanto, era complicado arranjar uma equipa. Mas nós não analisámos 73 e tal mil. 73 mil foi a recolha e nós analisámos 5.294. Foi uma loucura. Porque a ideia é que depois nós elaborámos o nosso projeto não replicou exatamente os projetos que houve na Europa. Foi baseados e aproveitámos a experiência deles e depois, de alguma maneira, segundo eles acham, até melhorámos o esquema de análise. Porque criámos uma matriz de análise em que criámos um grupo de palavras que seriam relevantes ou para identificar bem publicidade ou que pelo menos indiciassem já que era publicidade, ainda que não fossem suficientes do ponto de vista legal, de boas práticas para identificar. E com essa matriz de análise fornecemos desde logo a Deus essas palavras-chave. E eles fizeram uma pré-triagem e, portanto, no final, o que é que eles fizeram? Conjugaram publicações que pertencessem aos tais influenciadores, que eram 1000, que nós identificámos, uma loucura, nunca mais voltaríamos a fazer a mesma coisa se soubéssemos o que é que ia resultar, que fizessem referências às tais 277 marcas e que depois eles iam classificando consoante fizessem referência às tais palavras-chave que nós lhes demos, as chamadas verdes, que eram as boas para identificar a publicidade, as amarelas, que tendencialmente eram as palavras que indicavam que era publicidade, mas não eram suficiente para o consumidor claramente perceber como tal, não é? E depois, depois disso tudo nós começámos a analisar, só que depois revelou-se que ter palavras verdes não era suficiente, porque as palavras verdes dependem de posicionamento para ser adequado ou não, porque se tiver a palavra, por exemplo, publicidade, pub, lá no final de um post enorme, não é suficiente. Portanto, afinámos a matriz de análise, identificando qual é que era a localização adequada, portanto estabelecemos uma regra, não é? Qual é que era a localização adequada das tais palavras verdes. Depois percebemos que as palavras amarelas é interminável, ou seja, as que nós tínhamos identificado, mas as expressões que podem indiciar publicidade são múltiplas, então consideramos também na nossa grelha que poderia haver outras palavras, portanto seriam aquelas que já estavam listadas ou outras que indiciassem que eram publicidade, mas que não fossem suficientes. E ainda trabalhámos a grelha de maneira a perceber, portanto, que havia a categoria das bem identificadas que conjugavam as palavras verdes com a sua localização adequada, mas aquilo que era a identificação, mas insuficiente, também compreendia o uso das palavras verdes, mas quando era mal colocada, não é? Pronto, e depois fomos desenvolvendo categorias, não é? Chegámos à conclusão que seria uma categoria mais difícil de encontrar, publicidade todo não identificada como tal, sem uso de qualquer palavra que fosse indício disso, e que tivéssemos a certeza que é publicidade, porque repare, para ser, eu posso ter uma conta de Instagram e dizer, olha, comprei esta camisola tão gira da Zara, não gostam, para os meus amigos, e isto não é publicidade. Porquê? Porque eu só sou uma consumidora normal, fui à Zara, gostei da camisola, não tenho qualquer relação com a Zara, e simplesmente estou a partilhar comigo, a partilhar com as outras pessoas. Com a comunidade, não existe uma contrapartida. Na minha opinião, não é? Para ser publicidade tem que haver ou contrapartida, evidência de uma contrapartida económica, que pode não ser dinheiro, pode ser darem descontos ou qualquer coisa. Ou bens, ou mesmo receber as roupas que publicita ficam para si, isso já é uma contrapartida. E também pode ser outro indício de que é publicidade haver o chamado controle editorial, ou seja, ainda que eu não consiga provar que um influenciador recebeu uma contrapartida económica, eu consigo demonstrar que o conteúdo, ele está simplesmente a fazer uma referência à marca, combinado com a marca. Ora, isso, de facto, essas situações são realmente raras, ou seja, são raros. Acontece, por exemplo, em unboxing, nós vermos em algumas publicações um cartãozinho que dizia: querida fulana tal, espero que gostes destas camisolas e mais um par de botas e mais não sei o que é que mandamos para ti e tal. Pronto, percebe-se que ela, ao fazer um unboxing e ao mostrar os produtos, ela teve uma contrapartida económica, não é? Ou então, por exemplo, quando nós percebemos que é uma publicação que replica
um modelo já seguido pela marca relativamente a outras campanhas, e então aí claramente há controle editorial. Por isso é que nós colocámos uma das categorias do modelo de análise, o provavelmente, porque há situações que são híbridas e nós não temos a certeza, portanto não podemos afirmar com toda a certeza. Outro desafio... Aliás, criámos 2 categorias depois, portanto, como havia situações que nós achávamos que era... provavelmente é e provavelmente não é ou a seja, comunicação depois comercial. do contexto, o contexto é relevante, ou seja, não podia ser já só o uso das palavras-chave, não é? Quando não havia o uso de palavras-chave, nós estávamos ali naquela situação e não conseguimos demonstrar que havia o tal controle editorial ou contrapartida. Tínhamos situações em que, muitas publicações que referiam marcas, mas que não podíamos garantir que era ou não era, então íamos ao contexto, então determinado contexto indiciava que seria, não é? Porque de repente uma pessoa estar ali a fazer referência a não sei quantas coisas que comprou, a loja onde pode comprar, esta loja é ótima, não te esqueças de ir a esta loja, isto não parece ser uma coisa espontânea, não é? Então pelo contexto provavelmente era, embora não garantíssemos que era. Daí a importância da inteligência. E também a outra categoria, desculpa só para dizer, a outra categoria que era o provavelmente não era, que é pelo contexto percebíamos que, sei lá, era resposta a fãs ou qualquer outra coisa. E esse também era um desafio, nós precisámos da inteligência artificial para a recolha dos Big Data, mas depois é sempre necessário, o que a Lourdes mencionou, este contexto. Porquê? Porque só o olhar humano permite perceber determinadas situações, nomeadamente, que foi um dos nossos desafios também, que é, portanto, como é uma recolha indiferenciada com as palavras-chave, que não é indiferenciada, mas com as palavras-chave, com os influenciadores, esse cruzamento de dados mais as marcas, havia situações que eram, por exemplo, ainda por cima, que foi uma das vantagens, mas a recolha depois também teve... foi um dos inputs que não é publicidade ou não é comunicação comercial, por exemplo, foi numa altura dos festivais e de algumas polémicas com as marcas e através dessa recolha havia seguidores que diziam só termino a minha parceria com esta marca, portanto aqui não era aplicável, por isso tivemos que fazer todo esse olhar e havia algumas situações que até nós tínhamos dúvidas e então tínhamos que nos reunir as 3 para percebermos e discutirmos, tivemos ali algumas discussões, são sempre positivas, com vários olhares, para tentarmos ali perceber onde é que vamos colocar. Por isso quando a Lourdes menciona, se calhar trazermos outra pessoa implicaria partilharmos todo este conhecimento, este know-how que foi sendo feito, portanto foi um processo complicado no sentido e com alguma morosidade, mas pronto, mas de início, se nós tivéssemos tido a possibilidade de montar uma equipa, se nós soubéssemos que íamos deparar com 5.000 e tal publicações para analisar já com pós-triagem, nós teríamos montado uma equipa maior, mas quando percebemos isso, de início não chegou, a informação não chegou a todas, chegaram só as publicações de texto, depois mais tarde é que chegaram as de imagem, nós, por exemplo, acabámos de receber um balde de publicações, mas já estávamos numa fase em que não era viável criar a tal equipa, dar-lhe formação e, portanto, tivemos que fazer as coisas. De qualquer das maneiras, é assim, isto é investigação nas ciências sociais. A investigação nas ciências sociais é sempre diferente das naturais, ou seja, o grau, há sempre umas zonas cinzentas que têm que ser tratadas com estes critérios, a relevância do contexto, enfim, e isso foi... Mas depois foi muito satisfatório, porque quando terminámos o estudo, finalmente, e tínhamos sobrevivido, não é? Isto foi interessante ver os resultados, algumas coisas surpreenderam-nos, não é? A grande mancha dos resultados realmente foi a tal categoria que nós chamamos de laranja, que é o provavelmente a comunicação comercial, que se juntarmos à que nós chamamos vermelha, que é o de certeza que é a comunicação comercial não identificada. Então descobrimos que de facto há muita coisa a fazer em Portugal. Porque aí prefaz os 61%, porque foi 59% do provavelmente não é comunicação, ou provavelmente é comunicação comercial não identificada. Mais os 2% que temos a certeza que não era identificada, portanto temos 71% da amostra que não cumpre, que não identifica. No meio disto tudo estava em andamento. O princípio da identificabilidade da publicidade. Sim. No meio disto tudo estava em andamento um projeto paralelo da ARP, que é elaborar o tal guia de boas práticas para os influencers, não é? Que o estudo acabou por ser importante para lhe dar ideia de quais é que eram as palavras adequadas que deviam para o mercado português ser relevantes para recomendar como boas práticas para os influenciadores e, portanto, quando finalmente terminou o nosso estudo e foi possível lançar os resultados do estudo, apresentar os resultados do estudo, também já havia um guia para apresentar e, portanto, achamos que nesse aspecto um guia que foi apresentado também à comunidade, que é das grandes marcas, não é? Das principais
agências de publicidade, nomeadamente as que trabalham com influencers, porque já há agências especializadas nesse mercado. E que estiveram presentes. E que estão dispostas a colaborar, estão dispostas a sensibilizar os seus influenciadores, os seus clientes nessa matéria, para as boas práticas. Portanto, acaba por ser um estudo não só analítico da situação, de fazer o ponto da situação, como é típico de um estudo científico, tem repercussões na comunidade. Então é mesmo isso, ou seja, nós identificamos as tais palavras verdes. Identificámos depois na matriz de análise qual é que era a localização correta dessas palavras. Por exemplo, imagina, tem uma publicação, tem um vídeo, e o vídeo tem várias, está partido em várias publicações, não é? Porque no Instagram não é possível colocar, tem aquela limitação... As várias stories, por exemplo. Várias stories, está dividido em várias stories. E, portanto, o necessário é que o consumidor perceba, não é? Que aquele... Num primeiro contacto. Então, a ideia de publicidade ou qualquer outra palavra que pareça ser suficiente, e nós identificamos quais as palavras boas, tendo em conta o contexto português, para que um consumidor médio perceba que é publicidade. E a localização, neste caso, ser no início, se é um vídeo, ser no início do vídeo, com destacado. Uma cor destacada, por exemplo, não vale pôr um vídeo cujo fundo seja um céu cinza clarinho, uma palavrinha branca, pequenina. Também encontramos exemplos desses. Encontramos exemplos desses, passar para a categoria dos amarelos, não é? E depois, cada reel, não é? Ter sempre a palavra, não é? Porque a pessoa vê uma primeira publicação em que vê lá pub, mas imagino que não ligou a essa, e a seguir vai ver outra mais à frente, não está lá nada, não sabe, não é? E, portanto, agora... Como é que isto se concretiza? Concretiza-se de alguma maneira, sensibilizando os influenciadores que não vão perder com isto, vão ganhar, ou seja, que vão ganhar respeitabilidade, não é? Que não tem mal nenhum que as suas publicações sejam publicidade, tenham cariz publicitário, desde que seja claro. E claro, sensibilizando também as próprias marcas, não é? Porque se as marcas aceitarem esta boa prática, o acordo que elas fazem com os influenciadores vai envolver isto, não é? Vai envolver... o pressuposto de que o influenciador vai fazer publicações, mas que as publicações vão ser identificadas como tal. E mostra, os resultados do nosso estudo mostra isso mesmo, ou seja, nós detectámos que apenas 7% da amostra pratica, então, as ditas boas práticas. Corresponde ao universo de 5.294 a 374 ou 376 à volta disso. Portanto, são 7% da amostra, que é muito reduzida de um universo de 100%. Portanto, mostra precisamente que no contexto português ainda existe um longo caminho para além da pertinência do estudo e do lançamento também do guia os 3 Is, que é influenciar os influenciadores que são influenciados, lançado pela ARP, mostra a pertinência de continuar a existir investigação e o lançamento do guia de boas práticas, porque de facto neste universo nós percebemos que a maior parte dos influenciadores não identifica a publicidade corretamente. Mas por outro lado, vendo o lado positivo, havendo uma percentagem que já o faz e que até o faz corretamente, significa, sobretudo, nós depois percebemos que alguns desses são agenciados por agências de publicidade nesta área e que no estrangeiro já estão habituadas a recomendar estas práticas. E alguns são influenciadores bastante relevantes que já têm este hábito de identificar. E, portanto, de alguma maneira, também não temos de ter uma visão pessimista, ou seja, há a expectativa que os influenciadores estejam sensibilizados para isto. Especialmente agora com o lançamento do guia. Sim, com o lançamento do guia e com haver o compromisso, pelo menos de algumas destas agências de marketing de influência, estarem disponíveis para garantir que os seus agenciados respeitam estas boas práticas, não é? Ou seja, é possível, de facto, fazer essa e é necessário. É necessário e é possível. Sim. Sim. Neste momento, a grande medida é mesmo essa, que é fundamental. O guia foi lançado, mas não basta lançar o guia. Até porque não é vinculativo, não é? O guia não é vinculativo. No futuro... Pode vir a ser, mas neste momento... É assim, de alguma maneira, o guia... Pode-se dizer que o próprio guia não é vinculativo, mas a lei é vinculativa. E o guia é uma guia de boas práticas que, no fim de contas, explicita como é que podem concretizar a obrigação legal, que existe, não é? Ou seja, as pessoas não sabem, mas a verdade é que os influenciadores que não identificam a sua publicidade estão em cumprimento da lei, não é? Podiam ser aplicadas coimas, claro que não, isso não é feito por várias razões, também é complicado fiscalizar a publicidade que é feita na internet. Por outro lado, não há uma vontade, a Direção-Geral do Consumidor, que também esteve presente no lançamento do guia, quer colaborar,
nesta matéria está empenhada que a primeira tarefa a realizar não é repressiva, é pedagógica, é informar. E então o guia existe. O guia já está a ser devidamente publicitado no site da ARP e eles vão desenvolver algumas campanhas, algumas ações, inclusive a de formação. Provavelmente eles vão, tanto quanto sei, isto depois é uma questão que a ARP vai desenvolver, e não é eles é que podem falar mais sobre isso, mas tanto quanto nós sabemos das conversas que ouvimos, eles estão a pensar, desenvolver em conjugação com essas agências, algumas agências de marketing de influência que queiram colaborar, fazer ações de formação para os influencers participarem nas ações de formação e verem como é que podem melhorar as suas práticas, ou seja, primeiro ter acesso ao que é a boa prática e depois perceber como é que podem concretizar isso, ou seja, ser explicado que não é um bicho de 7 cabeças identificarem com publicidade, não precisam de passar lá uma frase, isto é publicidade, não precisam. Ter um separador, um hashtag a dizer pub no início, num canto suficientemente proeminente é suficiente. Portanto, estão a ser realmente já desenvolvidas medidas e esperam-se mais medidas. Nós até na apresentação do projeto e a ARP, quando também lançou esse guia das boas práticas, nós tivemos a presença de inúmeros meios de comunicação social da área. E que também saíram imensas notícias sobre o resultado do nosso projeto e o lançamento do Guia dos 3 Is. Portanto, também é importante para que não só o consumidor, e embora aqui sejam mais entre pares que leiam a briefing ou a meios e publicidade, por exemplo, mas é importante que também não só os pares, mas também a comunidade, e o nosso evento tinha também esse objetivo, fica a par da existência deste documento para que influenciadores e consumidores, portanto os intervenientes no processo, estejam mais informados, não só da parte dos influenciadores, mas também os consumidores em relação a direitos e deveres. Claro. Até porque para os consumidores, nesta matéria dos consumidores, a DEC, por exemplo, em Portugal tem feito um trabalho imenso e a Direção-Geral do Consumidor continua a fazer. Mas os consumidores, muitos deles não têm a noção que o que aparece nas redes sociais pode ser publicidade.